Oi, gente, Pastor Cris aqui. Eu queria bater um papo com vocês hoje sobre essa questão da soberania de Deus. Esse assunto é edificante, é bíblico, mas infelizmente isso se tornou num ponto de debate, de discussão. E eu queria, de alguma forma, te ajudar a compreender essa questão sem que a gente crie nenhum tipo de discussão ou confusão. A Bíblia não foi escrita para nos trazer confusão, muito pelo contrário, a palavra de Deus, ela foi escrita para trazer edificação, para nos ajudar, né, em momentos de dúvida, de incerteza. E vamos lá, o que é a soberania de Deus? Alguns perguntam assim, Deus então soberanamente predestinou uns para a salvação, outros não. Deus é aquele que soberanamente interfere na salvação das pessoas. Bom, vamos lá, acho que a primeira coisa que a gente precisa resgatar aqui, pensar, qual é a ideia bíblica de soberania de Deus? Porque a Bíblia, embora essa palavra soberania não apareça na Bíblia, mas a Bíblia usa a palavra soberano para Deus. E qual é o conceito, qual é a ideia quando a Bíblia chama Deus de soberano? Existe uma ideia comumente divulgada, pregada, que soberania significa que Deus controla todas as coisas, que nada que acontece no mundo está acontecendo sem que aconteça por uma decisão, um decreto, uma determinação de Deus. Mas é a hora que a gente pensa, é isso que a Bíblia quer dizer como soberania? Então a gente tem aí uma falsa conclusão, e eu vou explicar para você de uma maneira bem simplificada. Primeiro, Deus é soberano, ele tem de fato o controle sobre todas as coisas. O universo é de Deus, tudo veio a existir por causa de Deus, certo? Então Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas. Mas veja bem, Deus tem o controle sobre tudo, mas ele não controla tudo. Existe uma diferença. Deus, por ser soberano, claramente ele sabe tudo o que acontece do Caiapó ao Chuí, do leste ao oeste, de um extremo ao outro. Deus sabe de todas as coisas. Mas veja bem, não é o fato de Deus saber todas as coisas pela sua presciência, né, o seu conhecimento, que ele necessariamente causou cada coisa que aconteceu ou que acontece. Veja bem, dizer que Deus é soberano não é dizer que Deus controla todas as coisas. Quando eu digo que Deus é soberano e que ele conhece todas as coisas, né, que ele tem o controle sobre todas as coisas, isso é soberania. Mas quando eu digo que Deus controla todas as coisas, que Deus está marionetando todas as coisas, que Deus está como uma marionete controlando todos os eventos, então isso é determinismo. Entendeu a diferença? Soberania, Deus tem o controle. Deus controlar todas as coisas como um micro, né, gerente de todos os detalhes, como o Augustinho ensinava, né, que a folha cai exatamente aonde Deus determinou que ela caísse, coisas desse tipo, né, uma folhinha de uma árvore cai aonde Deus... Não, Deus criou a árvore, mas Deus não determinou que aquela folha caísse ali. E tem um texto na Bíblia que é muito claro, muito fácil de entender, é o Salmo 115, versículo 16, diz assim: os céus são do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Isso quer dizer que Deus soberanamente decidiu criar vidas, pessoas que tomassem as suas decisões, entende? Deus, que é livre, que é soberano, decidiu na sua soberania abrir mão, muitas vezes, do controle para que as criaturas, para que outros pudessem exercer a sua liberdade, a sua escolha, ok? Então, a maior prova disso, eu vou te dar aqui um outro exemplo. Quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, o que ele ensinou os discípulos a orarem? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se eles estão pedindo
Se Jesus está pedindo para que a gente ore, para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu, logo fica claro que Deus não está controlando todas as coisas. Mas como é que isso acontece? À medida que as pessoas vão se convertendo, à medida que o reino de Deus vai sendo estabelecido, nos corações é onde chega a soberania de Deus. Porque se Deus já está controlando todas as coisas, essa oração de Jesus seria uma oração vaga, sem sentido. Não, temos que orar sim para que o domínio de Deus entre na vida das pessoas. Porque Deus, na sua soberania, decidiu limitar-se para que os homens pudessem tomar as suas escolhas, fizesse as suas escolhas e fosse moralmente responsáveis. Então, cada pessoa é responsável diante de Deus por causa das suas escolhas. Se vamos aceitar o plano da salvação ou se vamos rejeitar, Deus torna cada ser humano responsável pelo sim e pelo não ao plano maravilhoso, soberano, que ele proporcionou a todos nós, que é a salvação em Cristo. Deus não determina quem vai ser salvo, mas Deus determina que quando você faz a sua escolha então estabelece se você será salvo ou se você será eternamente condenado. Deus não determina quem será salvo, mas Deus determina o resultado das escolhas das pessoas, ou céu ou inferno. Isso é soberania. Deus no controle, mas não controlando.